Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a este lugar, pode se assentar, amém. Quero ministrar nesta manhã, estamos com uma série de mensagens, falando sobre a oração do Pai Nosso, aprendendo a orar como Jesus nos ensinou. Hoje é a penúltima ministração, vou pedir para colocar ali o texto de Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Temos feito um profundo estudo na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, Essa oração tem impactado a minha vida desde que eu comecei a estudar profundamente essa oração. Eu acredito que todos aqui conhecem, a oração do Pai Nosso. E Deus tem falado no meu coração para fazer um estudo profundo sobre este tema, porque nós como cristãos precisamos aprender a nos relacionar com o Pai. E Jesus nos ensinou isso, No texto de Lucas fala que os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, como nós devemos orar? E Jesus respondeu ensinando a oração do Pai Nosso. Coloca para mim Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. E Jesus ensina assim: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Na primeira ministração nós falamos sobre esse versículo, sobre que Deus, Ele é Pai, Deus, Ele nos revela a nós como Pai. Jesus veio trazer a revelação de que Deus Ele é Pai, Depois falamos que Ele é santificado, porque Ele não é como um Pai comum, Ele é um Pai santificado, glorificado, e nós devemos santificar o nome do Senhor. Pode colocar o versículo 10, Na segunda ministração falamos sobre o reino, que venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor é rei, e nós como filhos de Deus somos herdeiros deste reino e embaixadores desse reino. Por isso, quando orarmos, precisamos clamar para que o reino do Senhor venha até nós. Todas as vezes que orarmos, temos que estar sujeitos à autoridade do reino do Senhor e clamar pela sua vontade, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, E também pedir para que seja aqui na terra como é nos céus, porque nos céus o Senhor reina, e nós também devemos clamar para que o Senhor reine neste lugar. E não somente isso, os céus é um lugar de glória, e nós também podemos viver esta glória aqui na terra. Por isso, quando orarmos, temos que buscar que seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como é no céu. Versículo 11. Semana passada falamos sobre o pão, o pão nosso de cada dia. E aprendemos que este pão, ele não é somente o pão físico, mas fala também do pão espiritual. Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu dos céus, e que quem comesse desse pão jamais teria fome. Portanto, no Senhor Jesus, nós temos todas as nossas necessidades supridas, tanto as necessidades físicas, como as necessidades emocionais, como as necessidades espirituais, porque Jesus é o pão nosso de cada dia, e nós devemos buscar esse pão todos os dias. Todos os dias eu preciso buscar o alimento espiritual, o alimento físico e o alimento emocional em Jesus Cristo, que é este pão. E hoje nós vamos falar sobre o versículo 12, Pode colocar, que ele diz: perdoe as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofendem.
Hoje nós vamos falar sobre o versículo 12. E se você notar ali, algumas pessoas falam perdoa os nossos pecados, mas a palavra ali não fala pecado. Algumas versões, como a NVI que foi colocado ali, fala ofensas. Algumas outras versões falam perdoa as nossas dívidas, E essa palavra no original bíblico grego é ofelema. E essa palavra, ela se refere a obrigações, a débitos, a ofensas ou a pecados. Então, quando Jesus nos ensina a orar pedindo para que o Senhor perdoe as nossas ofensas, Ele está falando que nós temos obrigações para cumprir com o Senhor. Só que muitas vezes nós não cumprimos essas obrigações. Por isso que todos os dias nós precisamos pedir perdão ao Senhor, para que as nossas dívidas, as nossas ofensas sejam perdoadas. Essa palavra não fala diretamente sobre pecado, porque o conceito dela é mais amplo do que somente o pecado. O pecado, o problema do pecado já foi resolvido na cruz. Jesus morreu para a remissão de todos os nossos pecados. Jesus morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Portanto, diante dele, nós já temos o perdão do nosso pecado. Só que o homem continua pecando. Não é verdade? Nós não estamos ainda livres do pecado. Nós somos, sim, santos lutando contra o pecado. Mas o pecado ainda habita no nosso meio. Então, quando nós oramos, nós precisamos pedir perdão para as nossas dívidas e nossas ofensas, porque cada vez que nós pecamos, isso é uma ofensa diante do Senhor. O Senhor, Ele já perdoou os nossos pecados, mas a cada vez que pecamos, nós cometemos uma ofensa diante do Senhor. Por isso que todos os dias, nós devemos pedir perdão pelas nossas dívidas e não somente pelos nossos pecados, Romanos 6, verso 23, eu gostaria de ler contigo, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 6, verso 23, você que trouxe a sua Bíblia, ou que está com o seu celular, ou que quiser acompanhar com a gente aqui no telão, ele fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, Jesus, Ele morreu na cruz e Ele já perdoou os nossos pecados. Mas se eu continuar pecando, se eu continuar nessa prática do pecado, aqui o apóstolo Paulo fala que o salário, ou seja, a recompensa que eu vou receber por essa vida de prática de pecado é a morte. Porque quando eu peco, eu estou dizendo para Jesus: Jesus, você morreu na cruz e remiu todos os meus pecados, mas eu não quero essa remissão. Eu quero continuar vivendo essa vida de pecado. Eu não quero, Senhor, o teu sacrifício na cruz. Eu quero continuar vivendo na prática do pecado. E aí o texto aqui que Paulo fala, diz que a recompensa, o salário que essa pessoa irá receber, vai ser a morte. E essa prática, ela é uma ofensa diante do Senhor. Por isso que todas as vezes que eu pratico o pecado, esse pecado já foi perdoado, já foi resolvido na cruz, mas eu estou mais uma vez ofendendo ao Senhor e dizendo para Ele: Senhor, eu não quero o sacrifício que você fez para mim. E é por isso que o Senhor começa a oração,
O Senhor ensina na oração do Pai Nosso, a todos os dias nós pedimos perdão pelas nossas ofensas. O perdão, ele é um dos temas mais importantes e mais trabalhados na Bíblia. Desde que o homem caiu no jardim do Éden, Deus busca incessantemente resolver o problema do pecado, que foi resolvido com Jesus. Mas desde a criação do mundo, desde que o homem caiu, Deus quer perdoar o homem. Desde que o homem caiu lá no jardim do Éden, Deus quer trazer o homem de volta para ele. Deus quer remir o homem. E para isso Deus fez várias coisas. Deus tirou o homem do jardim do Éden para que ele não comesse o fruto da árvore da vida. Porque se ele tivesse comido o fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente no pecado. Então Deus tirou o homem do jardim do Éden para que ele não comesse aquele fruto e não vivesse eternamente no pecado. Deus fez sacrifícios no Antigo Testamento. Nós estamos estudando a Bíblia com os nossos filhos, né? Lemos todo o livro de Levítico ali com eles, e todo o livro de Levítico fala sobre sacrifícios para remissão de pecados. E depois Deus trouxe Jesus para redimir os nossos pecados e resolver de uma vez com esse problema. Mas eu quero ler com vocês Êxodo, capítulo 34. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34. E nós vamos ler o versículo 6 e 7. O versículo 6 fala assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então aqui desde Êxodo, né, desde o início da palavra ali, Deus, ele busca ser compassivo, misericordioso, longânimo e beneficente com o homem, para livrar ele do pecado. É isso que esse texto fala. Fala que ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que o culpado não tem por inocente, porque Deus, ele perdoa o seu pecado. Deus perdoa a tua iniquidade, ele perdoa a sua transgressão, mas a consequência ele não tem como tirar. Então Deus, ele é compassivo, ele é misericordioso, e é por isso que nós devemos todos os dias pedir perdão. Todos os dias entrar diante de Deus e pedir perdão pelas nossas ofensas. O perdão, né? Deus, ele é perdoador. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, gostaria que você abrisse comigo também, né? 1 João 1, 9, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus, ele perdoa os nossos pecados e ele remove a injustiça, porque Deus, ele é justo. Então a oração, ela mostra para nós que o perdão é a base da nossa comunhão com Deus. Se eu confessar a Deus, se eu chegar diante de Deus e confessar os meus pecados
e pedir perdão. Aqui João fala que ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar. Então, eu preciso pedir perdão dos meus pecados todos os dias, para que eles sejam perdoados e para que eu me torne puro diante de Deus novamente. Porque ninguém pode se apresentar diante de Deus impuro. Deus, ele é santo. Nós aprendemos aqui quando falamos sobre Deus ser santificado. Por que Deus precisa ser santificado? Porque ninguém pode se apresentar diante dele impuro. Então, por isso que o Senhor Jesus nos ensina todos os dias que nós devemos pedir perdão pelas nossas ofensas, para que nós possamos nos chegar diante dele purificados. Purificados. Deus não ouve a oração de quem não está purificado. Deus não pode se aproximar daquilo que não é puro. No Antigo Testamento, os sacerdotes, quando iam entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos, se eles estivessem em pecado, se eles não tivessem purificados, eles morreriam. E aqui nós aprendemos, ali no texto de Romanos que lemos, que o salário do pecado é a morte. Portanto, se eu continuar me apresentando diante de Deus, sem estar purificado, perdoado, a minha recompensa também será a morte. Porque Deus não muda. A mesma maneira que ele agia no Antigo Testamento, ele continua sendo hoje. Por isso que nós precisamos, todos os dias, nos purificar do pecado e da injustiça. Salmo 103:12 fala que quando está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quando eu peço perdão para o Senhor, as nossas transgressões são afastadas de nós. Ou seja, nós somos separados do pecado. A palavra santo, ela quer dizer separado. Então, quando eu confesso, peço perdão diante de Deus, eu sou separado das minhas transgressões. Eu sou separado do pecado. Eu sou separado desse salário do pecado, que é a morte. Deus tira a consequência de morte do pecado na minha vida. Eu quero ler com vocês agora Isaías, capítulo 1, verso 18. Pode colocar para mim? Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Pode continuar. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ou seja, vinde então e arguime-nos ao Senhor, entregue-nos ao Senhor e confessemos os nossos pecados ao Senhor. E Ele transforma, como o texto fala, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, Ele purifica de todo o pecado. Por isso que você orar pedindo perdão pelas suas iniquidades, pelas suas dívidas, é tão importante na oração do Pai Nosso. É tão importante você chegar diante de Deus e pedir perdão. O perdão de Deus, ele não é parcial, ele é completo. Por isso que nós precisamos todos os dias pedir perdão diante de Deus. Só que nesse texto que nós lemos, que Jesus nos ensinou, da oração do Pai Nosso, Ele nos ensina que nós devemos pedir perdão pelas nossas ofensas. Mas Ele coloca uma condição. Coloca para mim, Luísa, o Mateus capítulo 10, verso 12 de novo.
Não, Mateus capítulo 6, desculpa. 6:12. Não, 6:12. Ele fala: e perdoa as nossas dívidas, mas aqui tem uma condição: assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não adianta você pedir perdão para Deus pelas suas ofensas, se você também não perdoar aqueles que têm te ofendido. Então, o perdão aqui, ele tem uma condição. O perdão que nós recebemos, ele está ligado ao perdão que nós damos. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. E ele explica isso. Um pouquinho mais para frente, coloca ali, Luiz, o 14 e o 15. De toda a oração do Pai Nosso, a única parte que o Senhor faz questão de explicar esmiuçadamente é a parte do perdão. Ele fala: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E o 15: se porém não perdoar os homens e as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará das suas ofensas. Ou seja, para que eu seja perdoado, eu preciso perdoar. Para mim alcançar o perdão de Deus, eu também preciso perdoar. No texto de Mateus capítulo 18, verso 23 em diante, o Senhor Jesus, ele nos explica isso em forma de parábola, né? Queria que você abrisse comigo Mateus 18, a partir do verso 23. É uma parábola conhecida, fala da parábola do credor compassivo. Mateus 18, a partir do verso 23, fala assim: por isso o reino dos céus, ele pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos, tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e lhe perdoou a dívida. Aqui nessa primeira parte do texto, está falando de Deus. E esses devedores aqui somos nós. A nossa dívida para com o Senhor, ela é grande. E se nós fizermos como esse servo, se prostrar diante do Senhor, Ele será generoso conosco e perdoará todas as nossas dívidas, perdoará todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Só que o texto continua aqui no verso 28, fala assim: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que lhe pagasse a dívida. Ou seja, aquele servo que foi perdoado, encontrou um funcionário dele, que lhe devia muito menos do que ele devia para o seu senhor, e ele não quis perdoar essa dívida.
E muitas vezes assim somos nós. Deus nos deu um perdão tão grande. E nós, muitas vezes, não perdoamos pequenas coisas. Muitas vezes não perdoamos os nossos pais. Muitas vezes não perdoamos os nossos filhos, os nossos amigos, as pessoas que estão do nosso lado, ou até mesmo os estranhos. Um patrão, um colega de serviço. O Senhor nos deu tão grande perdão e nós muitas vezes negamos pequenos perdões no nosso dia a dia. Quebramos relacionamentos por causa de pequenas coisas. Olha qual foi a recompensa desse servo aqui a partir do verso 32. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Não adianta eu orar, pedir perdão para o Senhor, se eu mesmo não perdoar. A palavra do Senhor diz que se eu estiver em contrito, brigado com a minha esposa, as minhas orações não são ouvidas. A palavra do Senhor nos ensina que se eu tenho relacionamentos quebrados com as pessoas, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Se eu tenho relacionamentos quebrados, eu não consigo me chegar diante de Deus. Quantas vezes guardamos mágoas, rancores, e mesmo assim queremos nos apresentar diante de Deus? Quantas vezes deixamos pequenas coisas entrar no nosso coração e isso nos afasta de Deus? O Senhor Jesus nos ensina que nós somos perdoados à medida que perdoamos. Se eu não perdoar, se eu não praticar o perdão todos os dias, eu não vou receber o perdão todos os dias. Se eu não for uma pessoa que pratica perdão em todos os lugares que eu estou, eu não vou receber o perdão do Senhor. E o Senhor nos ensina que se eu continuar neste caminho, a minha recompensa será a morte. Porque o não perdoar também é pecado. Tem pessoas que viveram uma caminhada cristã e muitas vezes se feriram, se machucaram com líderes, com pastores, com pessoas da igreja, e hoje estão afastadas do caminho do Senhor. Porque não perdoam. E essas pessoas não serão perdoadas. Por isso nós temos que entender que a nossa vida tem que ser fundamentada em Cristo. Jesus foi um exemplo de perdão. Jesus deu o exemplo de perdão. Ele não só ensinou sobre perdão, mas ele viveu o perdão. Da mesma maneira que nós estudamos aqui que Jesus foi referência em todas as outras áreas que estudamos sobre a oração do Pai Nosso, Jesus também foi exemplo de perdão. Quando Jesus estava na cruz, sendo açoitado,
rasgaram-lhe as suas vestes, furaram o seu estômago, né? Olha o que Jesus fez. Quero ler com você Lucas capítulo 23, verso 34. Lucas 23, 34. Fala assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo Jesus, estando naquela situação, sendo ofendido, sendo humilhado, sabe, ele era Deus, ele tinha poder e autoridade para descer daquela cruz, mas o que Jesus escolheu fazer? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus foi o nosso exemplo de perdão. Em tudo que ele passou, em nenhum momento. A Bíblia fala que Jesus foi para a cruz como ovelha muda. Em nenhum momento Jesus reclamou, Jesus questionou, em nenhum momento Jesus criticou, murmurou, mas Jesus foi o exemplo de perdão. E no auge da sua dor na cruz, o que Jesus faz? Libera perdão para aqueles que estavam ali lhe ofendendo. Deus muitas vezes vai nos permitir passar por situações que vão nos levar a sentir dor, e nós vamos ter que perdoar, e nós vamos ter que escolher perdoar. Mesmo estando sendo crucificado injustamente, Jesus perdoou aquelas pessoas que estavam ali lhe ofendendo, que estavam ali lhe machucando. E muitas vezes nós vamos conviver com pessoas que vão nos machucar todos os dias. E todos os dias nós vamos ter que perdoar essa pessoa. O casamento é um local onde você tem que perdoar todos os dias. Porque todos os dias eu erro com a minha esposa. E todos os dias ela erra comigo, porque nós somos humanos e ninguém é perfeito. E todos os dias eu preciso liberar perdão para ela, e ela precisa liberar perdão para mim. Todos os dias eu vou errar com os meus filhos e eles vão errar comigo. Todos os dias eu vou errar com alguém. Você vai errar com alguém. E alguém vai errar contigo. E você vai precisar liberar perdão para essas pessoas. O cristão, ele tem que ter o perdão como um estilo de vida. Paulo, ele falou muito sobre perdão. Quero ler contigo Efésios 4. Queria que você abrisse comigo Efésios 4. E nós vamos ler o versículo 31 e 32. Efésios 4, 31 e 32. Fala assim: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, tudo isso é fruto de falta de perdão. Toda briga é fruto de uma falta de perdão.
Toda vez que você está brigando com alguém, é porque você não perdoou. Não é verdade? Tem casamentos. A maioria dos casamentos são desfeitos por falta de perdão. A maioria das amizades são desfeitas por falta de perdão. Precisamos entender que na nossa vida, a importância que o perdão tem. Quantas pessoas têm vivido amarguradas, doentes, porque não perdoam? Quantas pessoas não pode falar nada para elas, que elas já se iram, porque não perdoam? Quantas pessoas fazem escândalos, brigas, porque não perdoam? Já quando eu perdoo aqui, eu tenho esses frutos. Eu sou benigno, misericordioso. Porque o perdão, ele não é você consertar algo. Vocês sabem a diferença entre a palavra perdão e a palavra desculpa? Quem sabe aqui me dizer a diferença entre perdão e desculpa? Fala, pastor. Desculpa é uma mentira numa hora apropriada. Perdão é um sentimento muito mais profundo, vai além da desculpa. Desculpa, como a própria palavra diz, é assim: tira a minha culpa, desconecta a minha culpa. Ou seja, eu errei contigo, tira a minha culpa disso aqui. Isso é a palavra desculpa, é me desconectar da culpa pelo meu ato. Agora, perdão fala de perda, de perder algo. Fala de assim: eu errei contigo, então eu preciso perder algo para te remir sobre essa situação. É, por exemplo, assim, você vai na casa de uma pessoa e você quebra algo, né? Inclusive ontem eu e a Aline, nós estávamos numa loja lá de instrumentos musicais e a dona da loja, chegamos na loja, não tinha ninguém dentro da loja, achamos estranho. De repente chega a dona da loja com uma guitarra, com as cordas todas arrebentadas, brava, porque uma criança tinha entrado lá na loja e arrebentado todas as cordas da guitarra. E o pai não queria pagar, disse que a mulher dele era advogada, que a lei defendia ele. Então, qual é a diferença do perdão para a desculpa? Na desculpa, eu quebrei esse vaso, a criança quebrou aquela guitarra e você diz assim: me desculpa, eu não preciso pagar. Agora, no perdão, eu pego aquela guitarra e eu falo: não, eu vou consertar ela e ela vai ficar como nova. Isso é perdão. Isso é perdão. Isso gerou uma perda. É eu chegar, eu quebrei um vaso na tua casa, eu peço desculpa, limpo o vaso e joga fora. Agora o perdão é eu ir lá na loja, comprar um vaso novo e te ressarcir aquele vaso que você perdeu. Essa é a diferença entre desculpa e perdão. Tem muita gente vivendo na desculpa. Ai, Senhor, eu não consegui orar hoje, desculpa, mas amanhã também não ora. Ai, eu machuquei o meu irmão, me desculpa, mas amanhã machuca de novo. Agora, quando eu pratico o perdão, eu vou pegar e vou falar assim para você: vem cá, vamos resolver isso. Vamos mudar essa situação. Vamos mudar essa história. Vamos mudar isso que tem acontecido. Isso é perdão. Então, quando eu peço para o Senhor, quando eu oro para Jesus: perdoa-me as minhas dívidas,
eu estou dizendo assim: Jesus, a partir de hoje, eu não vou mais praticar esse ato. A partir de hoje, eu vou mudar a minha rota. Isso é o pedido de perdão. E aí, quando eu falo, assim como eu perdoo aqueles que aqueles que me ofenderam, eu estou dizendo, eu não vou mudar só com o Senhor, mas eu também vou mudar com as pessoas que estão ao meu redor. Eu também vou perdoar, eu também vou ressarcir tudo aquilo que eles perderam. Esqueci o nome dele. O homem que subiu na árvore. Zaqueu. Quando Zaqueu, subiu na árvore para ver Jesus, e Zaqueu reconheceu que ele era pecador, o que ele falou para Jesus? Eu vou ressarcir 4 vezes mais tudo aquilo que eu roubei. O que Jesus falou para ele? Hoje, o perdão, hoje mesmo, o perdão chegou nessa casa. Por quê? Porque Zaqueu entendeu que o perdão fala de remissão. Ele poderia falar: Senhor, me perdoa, eu não vou mais roubar ninguém. Eu não vou mais ser desonesto com as pessoas. E acabou. Mas ele fala: não, Senhor, me perdoa e eu vou ressarcir 4 vezes mais aqueles que eu prejudiquei. E aí sim, Jesus fala: hoje o perdão encontrou essa casa. Porque perdão fala de ressarcimento. Colossenses 3,13. Fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ou seja, o nosso nível de perdão com as pessoas tem que ser o mesmo nível que Jesus teve conosco. É alto, né? Você já parou para pensar a quantidade de coisas que você tem para pedir perdão para Jesus? Eu não sei você, mas todos os dias eu me lembro de coisas que eu tenho que pedir perdão para Jesus. Coisas do meu passado, coisas do meu presente. E aí, quando eu leio um texto desse, que eu tenho que perdoar na mesma medida que Jesus me perdoou, eu vejo que o nível é alto. Por isso o perdão, ele tem que ser um estilo de vida para todos nós que somos cristãos. Ele tem que ser uma prática diária e constante. E o perdão, ele não liberta apenas quem recebe, mas também quem concede. Porque o ato de perdoar é tão libertador como o ato de pedir perdão. Não é verdade? Quem vive com mágoa carrega um peso, carrega um fardo. Marcos 11, 25. Fala assim: quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus perdoe as vossas ofensas. Ou seja, se eu orar sem perdoar, a minha oração não vai ser ouvida. Se eu orar com mágoa, com ressentimento, a minha oração não vai ser ouvida. E Efésios 4,32 fala assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Precisamos entender que o perdão, ele é mais benigno e mais benéfico para nós do que para quem está sendo perdoado. Porque o perdão, ele me santifica, ele me purifica, ele me conecta com Deus e ele me torna santo. Quero. Amém. Glória a Deus. Para complementar essa palavra, né? Eu gostaria de fazer uma ilustração aqui. Então, porque a palavra de Deus fala assim, Jesus ensinou a gente a pedir perdão pelas nossas dívidas, né? Só que Ele já levou tudo na cruz do Calvário. Ele já pagou a nossa dívida. Então, muitas vezes a gente pergunta, mas por que eu tenho que pedir perdão? Se Ele já pagou a minha dívida. Eu gostaria de fazer uma representação aqui. Eu vou chamar algumas pessoas aqui. Chamou o Daniel. Daniel. Chamou o Diego. Vem cá, Diego. Pode ficar aqui na frente aqui. Vai ser grande aqui. Daniel, vem aqui vem, Rafaela, vem você também. Vem. Rafaela, vem, Rafaela. Não quer? Então vem a Giovana, vem, Giovana. Vem, Giovana, isso. Aqui a Giovana vai simbolizar a Eva. O Daniel vai simbolizar Adão. E aqui o Diego vai simbolizar Deus. Deus aqui no Jardim do Éden, né? Ele criou todo o jardim para que eles desfrutassem. E havia um relacionamento natural deles com Deus, sim ou não? Sim. Só que havia uma lei naquele jardim. Qual que era a lei? Quem é que lembra? Não comer do fruto da árvore. Então, Deus estabeleceu essa lei que, para que eles desfrutassem do jardim, eles não podiam comer daquele fruto daquela árvore, certo? Eles tinham um relacionamento com Deus naquele momento? Sim. Normal. Sim. E quando a Eva foi lá e comeu do fruto, e ainda deu para Adão comer, o que aconteceu? Houve a desobediência. Essa desobediência, o que aconteceu? Quebrou o relacionamento com Deus. Houve separação do homem. Este é um pecado que foi uma quebra de lei, certo? Ele é pai, ele é filho, certo? Aí, o pai foi lá e enviou, vem cá você, enviou o filho dele, morreu no lugar do Daniel, morreu no lugar da Eva, de Adão e Eva,
e de toda geração pecaminosa. Certo? Abra o braço a ele. Certo? E aqui ele removeu a culpa. Certo? Neste momento que eles pecaram, Satanás estava acusando, dizendo que eles tinham um crime. Eles tinham um crime. E eles tinham que pagar por esse crime. Assim como um homem, quando vai lá em frente à lei dos homens, existe a lei espiritual, que é a palavra de Deus. E aí Jesus foi lá, como nosso advogado, e pagou essa dívida. Essa dívida, ela fala da dívida da salvação. É uma dívida legal, certo? Agora o Daniel voltou a ser filho, porque essa dívida já foi paga. A Eva voltou a ser filho, continuou com um relacionamento restaurado, porque Romanos capítulo 8, versículo 1 fala que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Jesus ensinou a orar, para quem que ele ensinou? Para os discípulos. Ele não estava ensinando para a multidão. Ele estava ensinando para os discípulos. Os discípulos, eles tinham um relacionamento com o Pai, por meio de Jesus. Mas você esqueceu antes que para eles se tornarem filhos de Deus, ela teve que entregar o coração Sim. e se arrepender. Mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, certo? Aí eles transformaram em filhos ao invés de criatura. Porém, o Daniel, ele é um filho. Ele pode desobedecer ao pai e dizer assim: pai, eu não vou limpar a casa. Manda ele limpar a casa. Hoje não. Ele desobedeceu aqui. Agora o Daniel foi lá e matou um cara. O que aconteceu? O Daniel fez um crime. Por que eu estou falando isso? Porque existe a falha humana e existe o crime. O crime é uma infração da lei. O que Adão fez foi uma infração da lei que caiu sobre toda a geração humana, toda a humanidade. Então, essa dívida Jesus pagou e nos trouxe a salvação por meio da cruz. Agora, existe este pecado judicial, que é um pecado legal, e existe o pecado que o Alexandre falou hoje, relacional. Por quê? Porque o relacionamento dos discípulos com Jesus não podia haver mancha, não podia haver falha. E o meu relacionamento com o meu pai não pode haver falha. Então, se o Daniel foi lá e falhou, ele tem que pedir perdão todos os dias. A dívida do pecado eterno já foi paga com o sacrifício. Mas as nossas falhas diárias, as nossas obrigações morais diante da palavra de Deus, elas precisam ser cumpridas todos os dias. E todos os dias nós temos que tomar banho. Temos que tomar banho? Por quê? Porque todo dia a gente se suja. E por que a gente não tem que pedir perdão todos os dias? Santo não é aquele que nunca se suja, é aquele que sempre está se lavando. Porque a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Obrigada, gente, só foi mais explicaçãozinha.
Eu queria explicar o que é o pecado judicial, legal, o que é legalidade e o que é o pecado, pelo que você traz uma culpa, uma fraqueza, né? Você traz uma falha, assim como fala. Por isso que nós precisamos nos relacionar com Jesus, com a pureza de coração. E eu quero ilustrar essa palavra aqui para mim em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Isso. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente comigo, perdoando todos os nossos delitos. Então, nós estávamos, e tendo cancelado e escrito a dívida, cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, na cruz foi cancelado todas as nossas dívidas de morte. E Ele nos trouxe a salvação, a vida eterna. Isso é o pecado judicial, a quebra da lei. Agora, o pecado relacional, as nossas falhas, as nossas obrigações morais que temos que fazer todos os dias diante do Senhor. Né? E como filho, em obediência ao Pai, o tempo todo, nós precisamos, cada dia, pedir perdão, cada dia se limpar, cada dia nos lavar, porque santo é aquele que sempre se lava, não é aquele que nunca se suja. Amém? Amém. Vocês entenderam? Alguém teve que perder. Deus mandou Jesus morrer na cruz. Porque perdão tem que haver perda. Perdão não é só tirar a culpa. Não é só dizer, estou livre da culpa. Perdão é, eu vou pagar a dívida por você. E foi isso que Jesus fez por nós. Pagou a nossa dívida no nosso lugar. E nós devemos fazer a mesma coisa como cristãos todos os dias. Pagar a dívida daqueles que erram conosco. Perdoar todos os dias. Entregar todos os dias a nossa vida. A Bíblia fala que aquele que achar a tua vida, perdê-la. Mas aquele que perder sua vida por amor de mim, encontrá-la. Então o perdão, ele é perda. Você perde para achar. Você perde para encontrar. Você perde os seus autoconceitos. Você perde os teus sentimentos, as suas razões, né? Os seus argumentos para encontrar o amor, a misericórdia, a compaixão. Amém? Queria que você ficasse de pé neste momento. E assim como o Senhor nos ensinou,